Mas isso parece ser, para mim, Gregory, um trabalho, assim, meio gigantesco para você poder colocar alguém no campo fazendo busca dessas informações. Como é que funciona isso e como que vocês pretendem? Você disse quais são os problemas, né? E como é que vocês pretendem usar esses dados aí, né? Qual informação vocês podem realmente passar de forma consolidada para quem precisa, seja uma estratégia de governo ou seja uma estratégia de negócio? Ótima pergunta, Rogério. Nós fizemos esse levantamento, né? Então a gente teve que pensar muito bem na estratégia de coleta, porque a estratégia de coleta, se a gente fosse mergulhar numa granularidade muito funda, esse trabalho não ficaria pronto em alguns anos. Né? Embora o desejo da maior parte das empresas fosse que a gente conseguisse o nível mais profundo de dados, mas envolveria anos de coleta e envolveria alguns milhões de investimento. E talvez nunca terminasse. Então a gente teve que tomar algumas decisões, né? Me parece que a estratégia que nós desenhamos foi a melhor possível, que é entregar um nível de detalhe que ele consegue atender a grande maioria, porque você faz cruzamentos por marca, modelo, tamanho de propriedade, cultura de uso, faixa de potência, então uma série de cruzamentos dessas máquinas, né, tipo da máquina, trator, colheitadeira, pulverizador, mas não idade da máquina, mas não chega no modelo, porque se eu fosse chegar modelo a modelo, como eu te disse, envolveria alguns anos. Então nesse primeiro momento a gente não consegue chegar no modelo, mas isso já dá uma visão muito clara para quem quer desenhar a sua estratégia, que a estratégia ela está num nível estratégico, não no nível operacional. Então a gente consegue desenhar a estratégia para aquela empresa que venha a ser nosso cliente. A gente vai entregar num nível genérico, isso para o mercado, para a imprensa, os dados nacionais, ou seja, como que esse panorama para gerar o interesse, como que é a frota no Brasil, onde ela está concentrada, em que regiões, qual a idade média, como que os gêneros feminino e masculino se comportam diferente na aquisição das máquinas, ou até mesmo na manutenção dessas máquinas. Qual é o crescimento do aluguel das máquinas? Então, dados, insights estratégicos desconhecidos, a gente vai publicar no nível nacional, não no nível regional que nós já temos, né? Que aí fica para quem são nossos clientes, esse nível regional. Porque aí sim eles podem ter essa granularidade de dados para poder fazer o plano estratégico assertivo. E aí, a partir daí, isso permitirá sim que essas empresas desenvolvam suas estratégias específicas por região, por cultura, por tipo de trabalho, tipo de uso. E falando de governo, aí tem todo um próximo passo, que é poder fazer essas interações com o governo e ver como que a gente vai fomentar essas políticas públicas com o governo. Acho que o Luiz ele pode até falar um pouco mais dessas estratégias com o governo. Só assim, complementando, não só nas estratégias com o governo, mas o perfil do decisor dessa propriedade rural. A gente está entendendo a idade dessas pessoas, como elas estão buscando informação, quais são os principais problemas, entraves, costumes na hora de fazer manutenção, como ela está se interagindo com esse mundo, quais são os principais anseios, o grande problema em financiamento, como é que está fazendo financiamento. Então, é uma gama, sabe, Rogério, tão grande de informações que a gente conseguiu coletar, de fato, agora está na fase de organização, que a gente consegue não só ter o perfil dessas pessoas, para que elas sejam bem acessadas, tanto pelos fornecedores, essas empresas, mas também que as necessidades, que as demandas delas sejam endereçadas via políticas públicas, né? Porque eu consigo entender esse perfil, eu consigo entender, como disse bem o Gregory, em qual região tem determinada demanda, o problema está focado em determinada cultura, então é milho, no milho que a gente tem essa demanda específica. Com base nesses dados, a gente consegue endereçar as demandas para o governo. A gente consegue tentar desenvolver essas políticas públicas, né? Então, a gente ficou bastante contente com o resultado e a abrangência da pesquisa, que nos traz informações de perfil também desse agricultor, desse empresário rural, né?